Você sabia que já aconteceu uma luta armada para que o Brasil não se tornasse uma república comunista? O nome desse fato histórico é Intentona Comunista. E se você quiser saber mais sobre esse assunto, fique comigo até o final do vídeo. A década de 1930 foi bastante agitada no mundo. Na Europa, a chegada de Adolf Hitler no poder da Alemanha e de Benito Mussolini na Itália foram marcos transformadores da política mundial. Economicamente, o mundo ocidental estava abalado com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York no ano de 1929. Já no Brasil, a mudança política ocorreu com o fim da República Velha, também conhecida como República dos Governadores ou República das Oligarquias. Todos esses acontecimentos relacionados com a chegada de Vargas ao posto de presidente da República do Brasil, que naquele momento também contava com o apoio do Exército. Perceba que esse era o cenário ideal para a proliferação de novas ideologias que impactaram e transformaram o cenário político, econômico e social do Brasil. Nesse contexto, as disputas do campo ideológico entre os comunistas de um lado e os regimes totalitários do outro lado se tornaram cada vez mais frequentes e eram potencializadas ainda pela questão econômica. No Brasil, esse conflito ideológico não foi muito diferente. Com o desenvolvimento dessa situação, Luiz Carlos Prestes, que havia sido conhecido por ser um dos líderes do movimento tenentista que obteve destaque na década de 1920, ressurge como principal personagem no levante comunista contra o governo de Getúlio Vargas. Após liderar a coluna Prestes, que percorreu o interior do Brasil contra a política praticada na República Velha, Luiz Carlos Prestes se refugiou na Bolívia no final da década de 1920. E depois de passar também por Argentina e por Uruguai, Luiz Carlos Prestes teve contato com o comunismo através do secretário do Partido Comunista Brasileiro, Astrogildo Pereira. Em 1931, Luiz Carlos Prestes foi convidado a conhecer Moscou, já governada por Joseph Stalin, onde receberia instruções para liderar um levante armado e implantar o comunismo no Brasil. Luiz Carlos Prestes contou com o apoio de uma agente alemã chamada Olga Benário, que depois se tornaria sua companheira. Essa articulação armada levaria Luiz Carlos Prestes à presidência do Brasil, caso fosse positiva a investida contra o governo brasileiro. E naquela época, o presidente do Brasil era Getúlio Vargas. Em março de 1935, com a liderança de Luiz Carlos Prestes, foi criada a Aliança Nacional Libertadora, também conhecida como ANL, que era conectada diretamente com a Internacional Comunista. Essa organização tinha entre os seus principais objetivos implantar o comunismo no Brasil. A Aliança Nacional Libertadora era formada por comunistas, por militares que se alinhavam ideologicamente com Prestes e por líderes operários que eram contrários aos direcionamentos do governo de Getúlio Vargas desde o golpe de 1930. E por essa postura de oposição em relação ao governo varguista, já em 11 de julho de 1935, através da Lei de Segurança Nacional, a Aliança Nacional Libertadora foi considerada ilegal no Brasil e seus membros passaram a desenvolver suas ações no campo da clandestinidade. Porém, em agosto desse mesmo ano, foram traçados planos para a tomada do poder do Brasil através de um levante armado, que logo mais passaria a ser chamado de Intentona Comunista, ou ainda Revolta Vermelha de 1935. Uma característica bastante interessante é que, por ser um movimento alinhado com os ideais comunistas, esperava-se uma grande adesão popular de trabalhadores e do proletariado. Porém, esse apoio não chega até o levante comunista do Brasil, em parte pela grande popularidade de Getúlio Vargas com as classes mais populares, mas também por ter seus ideais pensados lá na Europa e não serem totalmente aplicáveis no Brasil, já que as condições de distribuição e organização da população brasileira eram muito diferentes do que se via, por exemplo, na União Soviética. Mesmo assim, a movimentação comunista teve início em 23 de novembro de 1935, deflagrada inicialmente em Natal,
estado do Rio Grande do Norte, e no dia seguinte, em Recife, capital do Pernambuco. No Rio de Janeiro, capital do Brasil e sede do governo federal, o levante teve início em 27 de novembro de 1935. Esses levantes eram para acontecer simultaneamente nas 3 cidades planejadas, mas um erro de logística fez com que a movimentação iniciasse no Nordeste e só depois chegassem até o Rio de Janeiro. Em Natal, a ação de 23 de novembro foi positiva. O governador do Rio Grande do Norte e outras autoridades deixaram o estado e os comunistas tomaram a capital, e várias cidades do interior manifestaram apoio aos revoltosos. Em 25 de novembro, Natal estava dominada e foi instalado inclusive um Comitê Popular Revolucionário na capital do Rio Grande do Norte. Já em Recife, o núcleo mais organizado do Partido Comunista no Nordeste, o Levante Comunista do dia 24 de novembro também obteve êxito. Na capital, Rio de Janeiro, o levante teve início em 27 de novembro do mesmo ano, no Forte da Praia Vermelha, através do 3º Regimento de Infantaria, que aderiu aos ideais comunistas. Porém, nesse caso, a movimentação armada comunista não contava mais com o elemento surpresa que permitiu o êxito nas investidas do Nordeste. Ciente dessa movimentação, Getúlio Vargas acionou o Congresso Nacional, solicitando que fosse decretado estado de sítio no Brasil. Dessa forma, Vargas contava com a força e o apoio do exército, nessa ocasião chamadas de forças legalistas, que atuariam contra os levantes comunistas. O Congresso Nacional autorizou o estado de sítio e os combates entre os comunistas e as forças legalistas iniciaram em novembro de 1935 e se estenderam até maio de 1936. Após a derrota dos comunistas, o saldo da intentona comunista pode ser medido com cerca de 200 combatentes mortos, a maioria deles comunistas, mais uma parte também das forças legalistas. Algumas centenas de militantes presos, entre eles Luiz Carlos Prestes, que passou 9 anos preso, e Olga Benário, que por ser alemã foi deportada para o seu país de origem e que por ser judia naquele contexto foi levada até um campo de concentração, onde morreu em uma câmara de gás. Além disso, um dos resultados desse levante comunista, a intentona comunista, foi o endurecimento do regime de Getúlio Vargas, que logo no ano seguinte assumiu uma postura ainda mais rígida e um caráter cada vez mais autoritário. Nesse contexto, o governo utilizou o Plano Cohen, uma farsa, como um pretexto para decretar oficialmente a ditadura varguista. E se você quiser saber mais sobre esse assunto, deixarei aqui para você uma sugestão de um vídeo que eu já gravei. Nesse vídeo eu falo sobre o Plano Cohen e a implantação do Estado Novo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até o final. Se você não é inscrito, se inscreva. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe esse vídeo e sinalize deixando um joinha. Assim eu poderei trazer mais vídeos como esse para você. É isso aí, muito obrigado e até a próxima semana com um novo vídeo de história. Valeu, gente, tchau, tchau!